Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos à segunda parte da nossa aula. Bom, nós estamos tratando do tópico 5 do edital e nós vamos começar essa segunda parte falando das autarquias, tá bom? Bom, vamos lá. Antes de nós falarmos dessa autarquia, eu queria fazer uma breve recapitulação com vocês da nossa aula em que nós tratamos da administração centralizada, descentralizada e da desconcentração. Gente, presta atenção. Quando eu falo da administração direta, eu estou falando do exercício da administração de forma centralizada. Então, pensa só. Eu sou a União. Pensa aqui comigo, eu sou a União. Se eu, Rebeca, União, executo aquele exercício que é minha competência, eu vou executar como união. Eu estou fazendo de forma centralizada, porque eu que tenho a competência, eu que estou exercendo aquela atividade. Mas, pensa no seguinte, eu, União, vira e fala assim, ó, vou fazer o seguinte, eu tenho que descentralizar essa atividade para administração direta. Eu vou descentralizar, eu vou transferir, passar para uma pessoa para, né, fora da administração direta. Ou seja, eu tenho a forma descentralizada daquela atividade, do exercício daquela atividade. Quando nós estamos falando das autarquias, elas se encaixam aqui, na administração indireta. Ou seja, a forma descentralizada do exercício daquela atividade em que a administração direta deveria exercer. Se eu falo da União, eu estou falando de uma autarquia federal. Então, será a União que deveria executar determinada atividade? Se nós vamos ver isso mais à frente. Mas se ela vai descentralizar, isso vai ser para uma autarquia federal. Se eu falo de estados, uma autarquia estadual. DF, que é o Distrito Federal, é uma autarquia distrital. E para os municípios, uma autarquia municipal. Ok, pessoal? Deixa eu mudar aqui o nosso material. E, analisando o Decreto-Lei 267, esse decreto, nos seus artigos 4º e 5º, ele vai trazer definições importantíssimas para a sua prova. O artigo 4º, olha o que ele nos diz. Que a administração federal, ela compreende na administração direta e a administração indireta. Na administração indireta, você tem categorias dotadas de personalidade jurídica própria. Nesse conceito, quais seriam aquelas dotadas de personalidade jurídica própria que integram a administração indireta? As autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e as fundações públicas. Nas empresas públicas e sociedade de economia mista, você tem a questão da busca da atividade econômica, algo que você não vai ver na autarquia. Essa questão mais da empresa pública e da sociedade de economia mista, nós vamos ver lá para a aula, na parte quarta ou quinta parte dessa aula, tá bom? Então, aqui você consegue ver que a autarquia, ela integra a administração indireta. Só que o artigo 5º, ele vai nos trazer um conceito. Se você gravar esse conceito aqui, você consegue matar parte da sua prova. Dessa questão, se cair autarquia, você consegue tirar de letra. Por quê? A autarquia, ela é um serviço autônomo. Se eu falo de autônomo, eu falo de quê? De autonomia. É criado por lei. Detém uma personalidade jurídica. O seu patrimônio e a receita são próprios da autarquia. Só que aí você tem a seguinte pergunta: com qual finalidade eu tenho uma autarquia? O artigo 5º vai te dizer: para executar atividade típica da administração pública. Como assim, Rebeca? Pensa só. Eu como União que integro a federação,
eu tenho que executar X atividade. Dessa forma, eu estaria atuando em qual meio ali de exercício da administração? A forma centralizada, porque eu estou competente para executar aquela atividade que é própria minha da União, então eu estou fazendo de forma centralizada. Só que, pensa, como União, são N coisas para serem feitas. Aí eu viro e falo, não, vamos fazer o seguinte, eu vou descentralizar essa atividade para administração indireta. Só que essa descentralização de uma atividade típica que era para ser feita pela administração de forma centralizada, ela só pode ser descentralizada para uma autarquia. Por quê? Porque a autarquia você não tem a busca dessa atividade econômica. Você tem a busca da execução de uma atividade que é típica da própria administração pública, tá? Que requeiram para o seu melhor funcionamento a gestão administrativa e financeira descentralizada. Gente, cuidado, porque esse descentralizado simplesmente despenca em prova. Eu trouxe uma questão que fala muito disso, porque eles gostam muito de colocar que a autarquia no caso, a administração, né? Que a autarquia é exercida de forma centralizada. Não, centralizada é quando a própria administração vai executar o exercício daquela atividade. A autarquia é descentralizada e isso despenca em prova. Então, por um conceito mais simples, a autarquia, então, é fruto da descentralização, ou seja, a autarquia ela deriva da descentralização administrativa. É uma pessoa jurídica, independente daquele ente que a instituiu. Então, ela é uma pessoa jurídica independente. Por isso que ela é descentralizada. Logo, ela é detentora de seus próprios direitos e responsável por suas obrigações. Então, ela tem os seus direitos próprios e as suas obrigações, responsabilidades dela. Como eu sempre falo, eu uso muito o direito administrativo facilitado da doutrinadora Ana Campos. Ela traz um mapinha mental. A autarquia, criada diretamente por lei. A autarquia possui personalidade jurídica própria. Porém, o seu regime é de direito público e não de direito privado. Cuidado com isso. Ela possui autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial, ou seja, ela tem a sua forma de gerir, a sua forma orçamentária e seu patrimônio. E ela exerce uma atividade típica da administração, ou seja, ela não pode desempenhar atividade econômica. Então, banco, por exemplo, você não tem o desempenho dessa atividade. Você tem desempenho da atividade que é típica da administração pública. Sendo assim, lá no Código Civil, no seu artigo 41, ele te traz um rol do que seriam as pessoas jurídicas de direito público interno, ok? Deixa eu fechar aqui, gente. Olha o que diz o inciso 4. A autarquia. Então, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, não de direito privado. Inclusive, eu trouxe uma questão, gente, que assim, é aquela questão que você nem precisa ler as alternativas. Tem isso, Rebeca? Tem. Peraí, gente, o microfone aqui. Deixa eu trocar meu microfone de lugar. Peraí. Opa. Deixa eu colocar ele aqui. Aqui acho que eu tô batendo a mão. Pronto. Tem questões que, às vezes, o examinador, ele quer assim, te cansar, te deixar exausto do tamanho da alternativa. Porque essa questão que eu trouxe para vocês, a letra B, eu não vou dar spoiler, mas enfim. Praticamente todas as alternativas, exceto uma, todas diziam assim, que a autarquia é pessoa jurídica de direito privado. Gente, falou que a autarquia é de direito privado, falou que a autarquia é centralização, já descarta. Vê de cara. Se a questão começou, a autarquia é de direito público-privado, já nem continua lendo porque a resposta já está errada. Porque o artigo 41 do Código Civil fala que a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, não de direito privado. Porque eu estou falando de relações públicas, uma relação pública, não privada.
Bom, outros pontos muito importantes, então, que nós precisamos distinguir do regime de direito público e do regime de direito privado. Ambos eu tenho pessoa jurídica. Quando você fala pessoa jurídica, a sua mente já te joga para o direito privado, quando você pensa em pessoa jurídica. Porém, as pessoas jurídicas de direito público, o que você tem nas autarquias, por exemplo? Imunidade tributária. Ou seja, você não tem uma cobrança, né? Tudo bem, o tributário eu acho que é muito amplo, porque você tem um tributário como um gênero e você tem as suas espécies. Então vamos falar na questão de impostos. Você não vai ter a cobrança de impostos da autarquia. Já a pessoa jurídica vai pagar imposto. Você não tem essa imunidade. Para a pessoa de direito público, você tem a forma de contratação de licitação. Você tem casos que existem a dispensa. Na lei de licitação, você tem o caso de dispensa, enfim, mas não nos cabe aqui falar agora. Mas a regra é contratar meio licitação. Já na pessoa jurídica de direito privado, não, você tem livre contratação. Eu quero contratar aquele serviço ali, o que aquilo vai ser bom para minha empresa. Contrata, você não vai precisar fazer licitação para isso. Mas direito público, sim. Para as pessoas jurídicas de direito público, para que pessoas venham integrar aquela autarquia, o que você precisa? Concurso público? Já no privado, não. Livremente. E cuidado que isso já caiu em prova. Porque falou que a autarquia era CLT. Não, regime estatutário. Ou seja, concurso público, o estatuto do servidor. Nas pessoas jurídicas de direito público, o que você tem? Bens públicos. E no privado? Bens privados. Tá? E aqui, de uma forma bem resumidinha que eu trouxe para vocês, o que significa, né, basicamente, essa questão da autarquia? Seria o mandar em si mesmo. As autarquias, elas são extremamente dotadas de autonomia. Em regra, quando você fala da administração pública direta, é quase a mesma coisa, a autarquia seria quase a mesma coisa. Então, por exemplo, licitação. Para administração pública direta, você tem a licitação. Para integrar a autarquia, é o quê? Concurso público. É a mesma coisa da administração direta. Como nós já falamos, serve para as atividades típicas do Estado, ou seja, não deve ser exercida pela administração, na verdade, são exercidas pela administração direta, porém, se for exercer de forma indireta, só pode ser feita pela autarquia. Outro ponto que nós já falamos, eu não posso explorar atividade econômica. Por exemplo, empresa pública, eu tenho Correios e a Caixa Econômica, por exemplo. É uma empresa pública. Eu não tenho essa exploração de atividade econômica pela autarquia. Outro ponto importante: integração, regime estatutário, ou seja, aprovação no concurso. Isso já caiu em prova? Já caiu em prova. Acerca da imunidade tributária, eu trouxe aqui também um exemplo do direito administrativo facilitado. Por exemplo, eu tenho aqui um cursinho X para concurso público. Aqui é uma pessoa jurídica de direito privado. Essa pessoa jurídica de direito privado, ela vai pagar IPTU. Por quê? Porque ela tem o curso dela e ela vai pagar aquele tributo, aquele imposto. Já, por exemplo, o INSS é o quê? Uma autarquia. Ela é uma autarquia de direito público, uma pessoa jurídica de direito público. Se ela é uma autarquia, ela é isenta de tributo, de imposto, ou seja, ela é imune de pagar IPTU. Percebe? Eu tenho dois bens. Então, tenho o bem privado, da pessoa jurídica de direito privado, e eu tenho um bem, o prédio do INSS. Eu tenho duas pessoas jurídicas, porém uma de direito privado e a outra de direito público. Uma paga IPTU e a outra não paga IPTU, tá? Bom, os tipos de autarquia. Primeiramente, nós temos as comuns, que em regra você vai aplicar para a regra geral, que nós já falamos aqui. Temos também a conhecida autarquia corporativa ou conselho de classe. O que seriam essas autarquias? São órgãos fiscalizadores de profissão. Exemplo, OAB.
em respeito ao artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que vai dizer que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais. Ou seja, por exemplo, eu posso ser advogada se eu não tiver cursado direito, estar inscrito, né, passado na prova da ordem, estar inscrito nos quadros da OAB. Eu posso ser advogada? Não, não posso. Ah, Rebeca, mas tem aquela questão, vou até pular aqui, ó. O julgado do STF, ação direta de inconstitucionalidade 1117, perdão, 1717. Ah, mas a OAB, ela é uma autarquia, ela não é uma autarquia. Gente, isso aqui não cabe a gente entender agora. O que eu quero que vocês entendam é que a fiscalização de profissão é uma atividade típica do Estado. Se é uma atividade típica do Estado, quem que vai exercer de forma direta? Uma autarquia. Que não se enquadra no regime jurídico de direito privado. Se eu tenho uma autarquia, eu tenho um regime de direito público, por isso não se enquadra no privado. Portanto, os conselhos de fiscalização profissional têm natureza de autarquia especial, exceção da OAB. Por quê? Porque o STF afirmou que a OAB não é entidade da administração indireta, seria uma entidade sui generis, único em seu gênero, ou seja, a OAB não é integrante da administração indireta, ou seja, não é uma autarquia, tá? Mas aqui ela seria uma entidade única. Porque, por exemplo, você tem a OAB fiscalizando o quadro dos advogados. Você tem as prerrogativas da OAB. Então, você tem a OAB, você vê a OAB como uma organização, mas você não tem como natureza de autarquia, ok? Não é uma entidade de administração indireta, melhor dizendo. Mas isso aqui não precisa você... Nossa, não. Isso aqui, primeiro, né, nem a prova da ordem, nada disso. É só mesmo para vocês entenderem, tá? Bom, primeira questão. Olha que questão super, super tranquila. Aqui eu adaptei, tá? Porque era uma questão que envolvia um nome de uma autarquia, só que para não confundir aqui, eu fiz uma adaptação. Quanto à administração direta e indireta, julgue um item que se segue. Sobre as autarquias e seus servidores, são regidos pela consolidação das leis do trabalho, embora o acesso aos respectivos cargos dependa da aprovação em concurso público, certo ou errado? Pensa, eu não estou falando em emprego público, ou seja, erradíssimo. Eu tenho uma forma do regime estatutário, tá? E não seletista, ou seja, CLT. Segunda questão. O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Espírito Santo, aqui não tem problema, tá, gente? Aqui vocês vão ver que vai ser algo bem... Ah, mas é um outro estado. Não, porque eu só quero que vocês entendam a questão, tá? Participa da chamada organização administrativa. Assinale a afirmativa que melhor descreve a natureza jurídica do Conselho Regional dos Representantes Comerciais. É uma autarquia sujeita ao regime jurídico de direito público, segundo a jurisprudência do STJ? Ou seja, eu estou falando de uma autarquia que segue a regra do regime de direito público? Não sei. Vamos ver as outras questões. É uma autarquia localizando-se na administração direta? Já corta. Por quê? Porque, ó, tá vendo? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Ó, deixa eu... Presta atenção. Pega minha caneta. Ó, presta atenção. Autarquia. A autarquia da administração direta? Não, então já corta. Então aqui não tá certo. Por quê? Porque eu estou falando da administração indireta. Autarquia, administração indireta. Fechou. É uma agência fiscalizadora, localizando-se na administração indireta? Ok, direta. Sendo, portanto, do ponto de vista da técnica de cumprimento de competência, ligada ao fenômeno da desconcentração, não é descentralização. Não estou falando da desconcentração. Desconcentração é quando eu vou transferir para as pessoas de dentro da administração pública. Eu tenho o efeito da descentralização. Letra D. É um órgão pertencente ao Ministério do Trabalho e Emprego. Localiza-se na administração direta? Já fechou. Não é. Desconcentração? Também já corta. Tá vendo como fica mais fácil? Ou seja, a letra A é a única correta aqui.
você tem uma autarquia sujeita ao regime de direito público. Você tem uma fiscalização. Tá vendo? Vamos lá. Terceira questão. O serviço autônomo, então eu tenho aqui a caracterização autonomia, criado por lei, personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar a atividade típica da administração pública, que requeram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada, corresponde ao conceito legal de, ou seja, aqui é o caput do decreto, sendo que nós lemos no artigo 5º, né? Que eu falei para vocês que cai. Eu estou falando de uma empresa pública, de secretaria ou ministérios, de uma autarquia ou de fundações públicas. O que eu estou falando aqui? Que conceito é esse? Conceito de autarquia. Tá vendo? Cobrou o caput. Percebeu? Vamos lá. Última questão. Essa aqui é a questão que eu falei para vocês. Olha só. Presta atenção. Qual das alternativas a seguir melhor representa o conceito de autarquia? Por isso que você precisa saber conceito. Se você sabe conceito, você consegue responder uma questão. Você tem que saber conceito. Ah, o que é uma autarquia? Você tem que saber o conceito da autarquia, porque é cobrado em prova. Presta atenção. A autarquia é uma das modalidades da administração pública indireta, certíssimo. Criada por lei, correto. Personalidade jurídica, fato. Patrimônio e receitas próprias, fechou. Para executar a atividade típica da administração pública, ok, que requeira para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. É o artigo 5º que nós lemos, fechou? Olha a letra B, como que você já iria descartar tudo de cara. A autarquia é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, já corta. Eu tenho direito público, não privado. Nem precisa continuar lendo. Letra C. A autarquia é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, já corta. Ó, outro erro aqui, ó. Não é exploração de atividade econômica, não é exploração de atividade econômica, tá? A autarquia é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, já corta. Autorização de hábitos, já corta. Letra E. A autarquia é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado e não é criada por decreto, é lei. Tá vendo? Resposta correta, letra A. Percebeu? O examinador aqui, ele ainda foi assim, ele foi bem legal, porque ele iniciou tudo com direito, com personalidade jurídica e direito privado. Ele ainda foi assim muito bacana, porque ele poderia ter colocado aqui, por exemplo, A, C e E, por exemplo, é uma modalidade de administração pública direta, mudasse uma coisinha ou outra, tá? Mas ele colocou tudo direito privado, já corta, é direito público. Percebeu como que você iria, assim, otimizar muito o seu tempo? Fechou? Bom, a aula 11, na parte 3, nós vamos falar um pouquinho da fundação pública, e aí vou fazer o mesmo esquema. Traga o conceito, o que a lei me diz, o que a lei não me diz, o que a questão vai me dizer, vai me cobrar, enfim. Fechou? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela participação de todos e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.